Será que bandido bom é bandido morto também para os cristãos? O nosso sistema prisional brasileiro tem diversos problemas, mas será que isso justifica dizer que bandido bom é bandido morto, você sendo um cristão? Um dos problemas prisionais do Brasil hoje é a superlotação. São mais de 622 mil presos para apenas 370 mil vagas. E sem contar que todo mês chega mais 3 mil novos presos. Desde 2000, o sistema prisional brasileiro dobrou o número de presos. É muita gente lá para a quantidade de vagas que tem. Outro problema que nós temos no nosso sistema prisional brasileiro é a reincidência. Mais de 70% dos presos que são libertos, eles voltam a cometer os mesmos crimes pelos quais eles foram presos. Nós não temos um sistema de reeducação para evitar que ele cometa o mesmo crime novamente. Nós não temos uma justiça reestruturativa, nós temos uma justiça punitiva. E essa não restaura o preso, não restaura a pessoa. Outro problema no nosso sistema prisional brasileiro é que a saúde é muito precária. 30% mais chances tem um preso de contrair tuberculose, por exemplo. Ele tem 10 chances a mais do que um cidadão normal de contrair HIV. Nós não temos um plano, um sistema de saúde para proteger o preso lá na cadeia. Não se tem nenhum programa para combater o vício da droga, o vício do álcool, para que o preso saia de lá liberto desses problemas também. Outro problema no nosso sistema prisional brasileiro é a má administração. Nós temos a capacidade de administrar mal muitas coisas, principalmente quando o governo tem a administração na mão. Não que as terceirizadas não sejam mal administradas também, mas nossos presídios são um dos mais maus administrados do mundo. Esses problemas acarretam vários outros problemas no nosso sistema prisional brasileiro. Mas será que justifica dizer que bandido bom é bandido morto, já que você é um cristão? Eu não quero dar aqui solução para o nosso sistema prisional brasileiro, eu apenas quero responder para você se bandido bom é bandido morto também para os cristãos. Mas a solução passa pelo governo. O governo tem uma parte importantíssima a desempenhar na solução para resolver o problema dos presídios e dos presos no Brasil. Outra instituição responsável para resolver esse problema é a própria igreja. A igreja tem uma parte fundamental para resolver esse problema. Nós sabemos que todo pecado tem consequência e o bandido, o ladrão que cometeu os seus crimes deve pagar. Ele tem as consequências e deve estar lá. A Bíblia, por exemplo, apresenta diversas pessoas que foram presas, inclusive várias delas de forma injusta. Quer ver um exemplo? José foi preso de forma injusta. Teve outros que foram presos: Daniel, Sansão, Pedro, Paulo, João Batista. Até o próprio Jesus passou uma noite na prisão. Eles foram presos, a maioria deles de forma totalmente injusta. Paulo, que também foi preso, deixou um verso que explica muito bem se bandido bom é bandido morto também para os cristãos. Em Hebreus capítulo 13, versículo 3 diz o seguinte: lembre-se dos presos, como se você estivesse preso também. Paulo dizendo para você, você tem que se lembrar dos presos, como se você estivesse preso também. Outro verso bíblico que podemos usar aqui é a regra de ouro que Jesus disse: tudo quereis que os homens vos façam, façam a eles. Está você fazendo aos presos o que você gostaria que eles estivessem fazendo para você se você estivesse no presídio? Nós, como cristãos, temos que defender a vida. Nós, como cristãos que conhecemos a graça de Deus, temos que defender a reestruturação do ser humano. O que você, como cristão, tem feito para reestruturar o ser humano, para reestruturar o preso? Você tem visitado, você tem orado, você tem feito um programa, a sua igreja como instituição faz um programa para reestruturar essas pessoas da sociedade? Há várias pessoas fazendo, é verdade? Eu conheço algumas delas. Eu já visitei alguns presídios, visitando pessoas que eu não conhecia e visitando amigos que também foram presos. E nós podemos fazer muitas coisas. Um dos presos, depois que uma igreja fez um programa de visitar esses presos, entregar um presente no Natal, ele disse: eu estou preso há mais de 25 anos aqui. E eu posso dizer para vocês que hoje é um dos dias mais felizes da minha vida, porque eu recebi um pequeno presente que não tem muito valor, mas para mim está sendo comovente. E eu recebi um abraço de vocês. Isso está mudando a minha vida. Hoje, disse ele, é o dia mais feliz
da minha vida nesses 25 anos aqui preso? Veja bem, nós temos algo para fazer. Jesus disse que quando ele voltar, os que estavam prontos aguardando Jesus farão uma pergunta: Jesus, mas o que a gente tem feito? O que a gente fez para você? E Jesus disse: vocês fizeram para mim quando foram visitar os presos. Vocês fizeram para mim quando foram lá me visitar. Mas como que nós te visitamos na cadeia? Quando vocês fizeram aos presidiários aí do Brasil, aos presidiários aí do mundo. Então, nós, como igreja, temos um papel a desempenhar com os presidiários. Nós, como igreja e como cristãos, temos um papel e não podemos sair dizendo por aí que bandido bom é bandido morto. Se nós cremos na graça de Deus, se nós cremos no perdão que Jesus veio aqui pagar o pecado para nos conceder o perdão, nós temos que acreditar que ele pagou o pecado também daquele que está preso e nós temos que fazer de tudo para reestruturá-lo e fazer com que ele saia de lá muito melhor do que ele entrou, recebendo a graça de Deus e tendo a chance de viver em sociedade novamente. Lembre-se de Hebreus capítulo 13, versículo 3. Lembre-se dos presos como se você estivesse lá com eles. Que Deus te abençoe.